exige um momento de reflexão, de entender o porquê disso. Porque teve dificuldades contra uma equipe que é fraca, tudo bem. Depois da expulsão, aí eu já acho que eu considero um erro. Poderia ter colocado o time pra frente, jogando com um a mais. Você é o Flamengo, todo matar poderoso. O jogo, né? E joga, bota mais gente na frente, domina e fica dentro do campo de ataque colocando. E o Tite quis preservar o 1-0. E aí o Tite resolve ir para a estreia na Libertadores e sai a poupar jogadores. Como é que vai levar um gol de empate? Esse time dos Milionários, que é horroroso. Gente, esse time dos Milionários é horroroso. Vai chegar aqui no Maracanã, vai tomar de 4 para cima. Aí o Tite resolve poupar o Léo Pereira e não bota o Léo Ortiz. Bota o Davi Luiz. Porque a hierarquia. Vai pro diabo que o carregue, Tite. Você quer assistir aos jogos do Mengão na Libertadores, Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil? É só você acessar o link aqui embaixo e mandar mensagem no número que está destacado para tirar todas as suas dúvidas e assistir o Mengão na melhor qualidade. É isso, vamos para o vídeo. Tô nessa ao lado de Bernardo Ramos. Bernardo, tudo Morra, bom, tá contigo? Ivan? Honra é minha. As equipes brasileiras não começaram como esperado. Vamos começar então falando do empate do Flamengo. O Flamengo que teve a chance, chegou a abrir o placar, tinha um jogador a mais, mas o Milionários acabou conseguindo empatar. Muita irritação do torcedor do Flamengo, dado uma postura, na visão de muitos torcedores, até nas redes sociais, de uma postura um pouco mais defensiva. O Tite poderia aproveitar melhor esse fator de ter um jogador a mais. Como que você vê esse jogo do Flamengo? O empate, um pontinho que o Flamengo sai da Colômbia. O torcedor do Flamengo ficou muito irritado, sem dúvida nenhuma, com esse resultado, né? E pela forma como esse resultado foi construído, Ivan. Veja, no primeiro tempo foi o Milionários que jogou melhor do que o Flamengo, né? Teve bola na trave, inclusive, aquela coisa toda. Foi um time que jogou mais do que o Flamengo. O Flamengo começou ali no iniciozinho do jogo melhor do que o Milionários. Teve até uma chance boa com o Vinha, que ele isolou, né, cara a cara com o goleiro adversário. Depois o Bruno Henrique chutou para a defesa do goleiro adversário também. E aí o Milionários foi tomando conta do jogo, muito por causa do problema gravíssimo defensivo do Flamengo pelo seu lado esquerdo, né? O Catanho, melhor jogador do Milionários, deitava e rolava por onde estava o Vinha, né? Até que no segundo tempo o Tite fez no intervalo a mudança que era necessária, uma delas, né? A outra a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco. Ele tira o Igor Jesus, que estava muito mal, coloca o Alan, o Flamengo melhora. Melhora e logo aos 16 minutos do segundo tempo, chega ao seu gol por meio de um pênalti que foi do Vasquez no Arrascaeta. E o Vasquez é expulso. Depois disso, Pedro bate e faz o gol. Aí dava toda a impressão que o Flamengo iria controlar o jogo. E o que faz o Tite? Tira o Pedro para colocar o Luiz Araújo. Por quê? Porque tinha na cabeça dele que o time ia se fechar e jogar no contra-ataque. Se fechou. Só que quando se fechou, atraiu o time adversário. E aí, mais uma vez, com uma jogada pelo lado direito ofensivo do Milionários, lado esquerdo da defesa do Flamengo, o Daniel Ruiz acaba finalizando e fazendo o gol do empate. Só depois do gol, o Tite tira o Matias Vinha para colocar o Ayrton Lucas. Para mim, errou feio o Tite nesse jogo. Que sirva de lição. Não acredito, Ivan, que em termos de classificação, esse resultado vai atrapalhar muito o Flamengo, né? Porque é um grupo tranquilo para passar. Grupo acessível, né? Agora, pela forma como jogou, me preocupa. Esse é o ponto, Bernardo, que eu queria destacar contigo, porque me parece, até diante das alterações mal feitas pelo Tite, diante do domínio que o Milionários teve no primeiro tempo, que essa dá pra gente definir como a primeira partida em que o Tite não faz um bom trabalho nessa temporada pelo Flamengo, né? Porque até aqui não tinha futebol vistoso, mas resultados muito objetivos. Sim. Hoje não foi assim, hoje não encaixou o time e não encaixaram as alterações do Tite também. Exatamente, alterações feitas tardiamente até, né? Eu discuto até a escalação, o Alan entrou muito bem no jogo, né? Por que não começou com o Alan? Aliás, o jogador que o Flamengo fez mundos e fundos para trazer. Por que não começou com ele? Começou com o garoto Igor Jesus, jogando na altitude. O Igor Jesus foi muito mal. Então, para mim, houve um erro de escalação aí, já que ele tinha perdido o De La Cruz. Ele perdeu o De La Cruz por causa de uma virose, sei lá o que ele tem, estava com febre, né? E aí acabou perdendo o De La Cruz e colocou o Igor Jesus para jogar. Para mim tinha que ter entrado o Alan. Você se lembra, Ivan, a gente trabalhou
no jogo em que o Flamengo venceu o Nova Iguaçu, quem entra é o Alan. Sim. Né, que você narrou brilhantemente, aliás, quem entra foi o Alan. Então, por que ele não fez essa mudança logo de início? Né? Perdeu na La Cruz, coloca o Alan para jogar, né? E aí o problema na lateral esquerda, o Tite tinha que ter visto aquilo. Era claro no primeiro tempo que o Flamengo tinha um problema gravíssimo na sua lateral esquerda e demorou para colocar o Ayrton Lucas, tanto que o coloca depois do gol. Essa é a questão que eu quero também entrar contigo, Bernardo, porque muitas críticas a essa demora do Tite pelo lado esquerdo, e o Vinha me pareceu desde o primeiro tempo, em alguns momentos que vi do jogo, não sei se meio tenso ou meio deslocado, a verdade é que o Vinha no primeiro tempo, pelo recorte que eu vi, não agradou. E faltou visão do Tite, porque o Ayrton Lucas, ele vem entrando muito, ele é o titular neste momento, e seria uma boa alteração para entrar bem e mudar o panorama, ou pelo menos as ações ofensivas do Flamengo. O Vinha não agradou muito, e aí também a gente volta ao ponto, faltou a visão do Tite de conseguir mexer. E mexer anteriormente, né? Sim, mexeu lá no final. Mexeu no final, depois que tomou o gol. Quer dizer, ali era um problema gravíssimo do Flamengo. O Flamengo poderia ter tomado um gol no primeiro tempo, né? Justamente por aquele setor onde jogava o Catanho, o melhor jogador, como eu disse, e a gente já avisava aqui no Band Esportes, Ivan, que o Catanho era o principal jogador do time do Milionários, que é fraco, mas tem um bom jogador ali pelo lado direito, tal, jogando em casa, torna-se um time com um grau de dificuldade, evidentemente, maior, né? E a gente via que o Milionários jogava ali pelo lado direito ofensivo, ou seja, nas costas do Matias Vinha, e nada era feito. Sim. Mas por que demorou tanto? Por que não fez a alteração no intervalo do jogo, quando tirou o Igor Jesus para colocar o Ayrton Lucas, né? E aí, é aquele ponto, né? Existem determinados jogos, e isso que me chama a atenção. O Tite falou isso quando ele treinava a seleção brasileira e na Copa do Mundo da Rússia. Tem alguns jogos que eu preciso mexer rápido, ter ideias rápidas. E assim, é óbvio que alguns recortes das redes sociais acho que são muito excessivos, mas, cara, tava todo mundo pedindo, tira o Vinha, bota Ayrton Lucas, não tira o Pedro, vamos ter esse poder de chegada num contra-ataque. E o Tite não viu essas opções no jogo. Vamos trazer os números das estatísticas da partida, até para continuar tabelando com o Berna, sobre essa apresentação do Flamengo, este empate contra a equipe do Milionários. Vamos lá então, números. Posse de bola um pouco equilibrado, um pouco superior ao Flamengo, mas equilibrado, 54% a 46%. Chutes 16-9, chutes no gol 2-2, o Bernardo fez bem o recorte, um primeiro tempo muito melhor do Milionários, o segundo o Flamengo já dá uma equilibrada nas ações, total de passes do Flamengo, até numa essência também desse trabalho do Tite, trocando mais passes, 458 contra 381, escanteio 5-4, faltas 12 para o Milionários, 8 para o Flamengo, expulsões, a expulsão no segundo tempo do lado do Milionários. O Flamengo poderia ter aproveitado mais. E é interessante, né, Bernardo? Porque a gente, quando acompanha os números de posse de bola, e não dá para se basear apenas nela, né? Um Flamengo que tem um pouco dessa essência do Tite, mas o que me chamou a atenção é que no final do jogo, mesmo diante desses números, 2-2 e chutes no gol, passou um sufoco que não precisava diante do Milionários. Exatamente, toma um gol no momento ali que não precisava passar sufoco, né? Porque entre o gol do Flamengo e o gol do Milionários, em algum momento o Flamengo estava tocando a bola ali, completamente à vontade, né? Aí o Tite tira o Pedro, coloca o Luiz Araújo e centraliza o Bruno Henrique. Por quê? Foi o que a gente falou há pouco, né, Ivan? Não sei se você concorda comigo. Ele queria ter um contra-ataque. Sim. Né? Porque tinha um jogador a mais e falou, o Milionários vai vir para cima com tudo, eu vou ter um contra-ataque. Mas para mim a estratégia foi errada. Por quê? Depois que o Milionários faz o gol, o que acontece? O time do Flamengo começa a levantar a bola na área. Para quem? O Pedro já não estava mais lá. E esse é que é o problema. Quando você joga no contra-ataque, esse tipo de lançamento longo, mesmo que o Bruno Henrique seja um jogador muito eficaz nas cabeçadas, nas chances de cabeça, você tem que ter essa bola no pé e acelerar no chão. Fazer a transição da meio e ataque e sem querer gastar bola alçada. Não, segura a bola, trava o jogo, ou tenta construir uma melhor situação de ataque. Porque até em alguns momentos, não sei se você vai concordar, me pareceu a defesa do Milionários um tanto quanto frágil. Não é uma defesa muito forte, não é uma defesa muito eficiente. Exatamente. Então, se o Flamengo agredisse mais, se o Flamengo pressionasse mais, ou como você destacou bem, utilizasse melhor essa estratégia de contra-ataque, que não funcionou, pelo menos nessa ideia do Tite, a ideia foi boa, mas a execução não funcionou, o Flamengo poderia até sair com resultado positivo, mesmo sofrendo naquele momento o gol de empate. Eu também acho, Ivan, eu também acho. Assim, vale a gente olhar para o primeiro tempo e entender por que o Flamengo jogou tão mal. O que aconteceu ali? Foi altitude? Tem fator altitude. Eu sofri em Bogotá, tá? 2.600 metros. Eu, pessoalmente, sofri lá.
embora não tenha sofrido em La Paz, mas essa é outra conversa. La Paz fica mais alto, 1.000 metros acima. Houve um problema tático no primeiro tempo muito importante, né? Então, para mim, a chave que fica, a lição que deveria ficar é o Tite demorou para mexer. O Tite demorou para tirar o Vinha e colocar o Ayrton Lucas. O Vinha é mau jogador? Não, não é. Sim. É um ótimo jogador. Mas naquele momento do jogo estava sofrendo muito com o Catanho. Era evidente aquilo. Eu até falava na redação, todo mundo sabe o time pro qual eu torço, né? Sim. Eu até falava, ó, tem que tirar o Vinha. É acabar, torcer para acabar logo o primeiro tempo e tirar o Vinha. E ele não fez isso. Por que ele demorou tanto, né, Ivan? Acho que essa é a questão. Ele tem que ser questionado sobre isso. Sim, e provavelmente deve ser questionado na coletiva porque é algo muito visível. Quer ver só uma coisa? A gente vai trazer uma tela com os dois Flamengos, o que começou e o que terminou. E aí o que o Berna destaca das alterações tardias. Vamos lá então. Do lado esquerdo é o Flamengo que começa, com Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Vinha. Pulgar, Igor Jesus, Arrascaeta, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. E o do lado direito é o que termina. Rossi é a alteração do lado direito, Everton substituindo ali o Varela. Cabeça de área, né? Porque o Flamengo não tem um lateral direito reserva, o Wesley tá machucado. E aí você não tem um apoiador. Exatamente. Porque o Everton já não apoia. Então aquele teu contra-ataque já não vai às vezes funcionar porque você só tá colocando a confiança no contra-ataque em 4 jogadores. Porque o Ayrton Lucas entra no lugar do Vinha, mas o Bernardo já destacou tardiamente. Acho que o Ayrton poderia ser uma alteração já para a volta do segundo tempo. Aí você tem Pulgar e o Alan que entrou muito bem no lugar do Igor Jesus. O Igor Jesus também, como o Bernardo, fez bem o recorte, não atuou bem. Arrasca, aí o Luiz Araújo entrando no lugar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique passando a ser esse jogador centralizado, como o Bernardo ressaltava. E o Everton Cebolinha. Você perde o poder de ataque do lado direito, numa chance possível de contra-ataque. Você demora para mexer, porque acho que o Ayrton Lucas entrando nesse segundo tempo já traria uma ideia diferente. E volta a destacar, até entendo a ideia do Bruno Henrique, mas não sei se não era um jogo pro Pedro ficar até o final e pôr pro Pedro na decisão do Carioca. Tá certíssimo. Meteu 3-0 no Nova Iguaçu. Exato. Não é poupar jogador na Libertadores, poupar no Campeonato Carioca. Ainda mais quando você abriu um placar desse. Exatamente. Cara, você abriu 3-0. E sabe o que eu acho interessante? No final do jogo do sábado, nós comentávamos as alterações feitas na ideia do Tite. Pô, mexeu a 5 e mexeu cedo. Porque com 35 ele já tinha queimado a 5. Tá pensando no jogo da Libertadores, porque já tem o placar garantido. E isso não se confirmou nesse jogo, né? O Flamengo, como você destacou, tem alguns questionamentos a serem apontados ao Tite. Por que da demora nas alterações? Porque em algumas ideias que até são interessantes. O Igor Jesus vive uma boa temporada, mas o Alan entrou bem. Esses questionamentos têm de valer, e como você recortou bem, né, Bernardo? Não pensando jogo de volta contra o Nova Iguaçu, que eu acho que já é fava contada, e por uma sequência de Libertadores. Mas para fase de mata da Libertadores, fases eliminatórias da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que já começa semana que vem, que é onde o Flamengo, querendo ou não, briga muito forte nessas 3 frentes. Briga, Ivan. Briga sim, eu concordo com você, mas para isso precisa valer no campo. Veja, o Flamengo sai do universo do Campeonato Carioca, né? Vai ser campeão carioca, merece ser campeão, uma campanha irrepreensível, né? Mas aí teve um choque de realidade. Teve um choque de realidade jogando contra um time que não é essas coisas. Você foi muito bem quando você disse que a defesa do Milionários é muito fraca, né? Então sofre um choque de realidade ali. Fala, peraí, exige um momento de reflexão, de entender o porquê disso. Porque teve dificuldades contra uma equipe que é fraca. Tudo bem, tem a questão da altitude, eu não tiro a altitude do contexto, né? Mas não pode ser explicação para tudo, né? Até porque o Flamengo ganhava o jogo com 1 a mais. O que aconteceu? O Flamengo jogava melhor no momento em que houve o pênalti. O que aconteceu para o Flamengo perder tanto desempenho, e a gente elencou aqui alguns fatores, e por consequência cedido o empate, né? Aconteceu coisa ali. E aí a gente pode falar mais uma vez sobre, para mim, a alteração ruim do Tite, né? A retirada do Pedro para a entrada do Luiz Araújo, né? Que já estava aquecendo, inclusive, antes do gol. O Luiz Araújo aquecia, não sei se entra no lugar do Pedro. E a demora para colocar o Ayrton Lucas.
Não que o Ayrton Lucas fosse resolver todos os problemas do mundo, nem é jogador para isso. Ele é um bom jogador, ponto. Né? Mas o Matias Vieira estava muito mal. Sim. E estava na cara aquilo. Assim, tanto que o Alberto Gameiro falou, vamos atacar ali o lado do Vinha, né? Vamos partir para cima do Vinha. E o Flamengo fora de casa enfrentou o Milionários, empatou por 1-1, agora há pouco o jogo terminou. Agorinha, Marcelo Raed, Conrado Santana, bem-vindos ao Tá Na Área. Conrado, começa contigo. O resultado chama atenção, o Flamengo toma gol, algo que não vinha acontecendo. Esse time do Tite toma gol pela primeira vez na temporada, é o segundo contando tudo, e uma atuação abaixo do esperado do Flamengo nesse primeiro jogo. Tudo bem, cara? Tudo bom, Bené? Um abraço pra você, Camila, Raed, todo mundo com a gente. Se for olhar o resultado para a Libertadores, empatar fora de casa não é nem ruim, né? Mas esse Flamengo, a gente sabe, né? A equipe que montou, todo o investimento, esperava mais, principalmente o desempenho. O Flamengo jogou mal. E pensar que teve um jogador expulso do time adversário logo no segundo tempo, com o pênalti, saiu na frente, mesmo assim não conseguiu fazer muita coisa até levar o empate. Sofreu gol, como você disse, sofreu várias finalizações, ainda não tem aqui a estatística do número final da partida, acabou de terminar, mas já a gente acha aqui, mas sofreu várias finalizações, o que é algo atípico realmente. Mas sim, começo de Libertadores, agora começou o ano. Futebol brasileiro, calendário estadual, legal para quem ganha, bacana, você bota titular, mas futebol começa de verdade agora, a partir da Libertadores. Bom para a gente tratar bastante desse jogo, falar desse empate do Flamengo. Realmente, muitos pontos a observar, principalmente do que vinha fazendo o Flamengo até aqui nessa temporada de 2024. Como foi essa estreia hoje na Libertadores? Vamos mostrar as estreias do Flamengo até para a gente ter uma ideia de como foram nos últimos anos os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores, para saber se esse é um resultado comum de acontecer. Hoje, Milionários e Flamengo 1-1. Tivemos em 2023, no ano passado, perdendo para o Alcas por 2-1. Aquele jogo que poupou entre as finais do Carioca contra o Fluminense. Tinha o Fla-Flu, né? E aí a gente teve em 2022, o Flamengo estreou ganhando o Sport Cristal fora de casa. 2021, vencendo o Vélez também fora de casa. 2020, estreou vencendo o Junior Barranquilla. E em 2019, vencendo o San José também. Uma sequência de vitórias, mas nos últimos 2 anos, uma derrota para o Alcas no ano passado. E dessa vez um empate contra o Milionários. Boa noite, Raed. Muita coisa para a gente observar desse Flamengo na estreia, principalmente que há pequenas mudanças, mas talvez uma que tem ainda muito peso para esse time em 2024, que é não ter o De La Cruz, né? Isso nitidamente faz uma diferença ainda muito grande para o meio-campo do Flamengo. O Tite pensou apenas na proteção da zaga. O Milionários é um time que usava muito a bola longa para uma dupla de ataque que fazia muita força, pesava muito por dentro contra os 2 zagueiros do Flamengo. E aí ele não coloca o De La Cruz para começar jogando, coloca o Igor Jesus, que não conseguiu render a partir do momento que o Milionários faz uma modificação na sua estrutura de meio de campo. E aí o Flamengo é encurralado pelo Milionários no primeiro tempo. Conrado falava das estatísticas. O primeiro tempo terminou com 11 finalizações do Milionários na direção do gol do Flamengo contra 2 do Flamengo. É algo inédito para esse time do Tite. Mas não no alvo, né? 16 finalizações. 16 finalizações. Algumas com muito perigo. E algo inédito para esse time do Tite. Ele consegue modificar o time no intervalo, coloca o Alan, que dá mais uma mobilidade no meio de campo, virou o cara que conseguiu fazer o time igualar o posicionamento com o Milionários. O Flamengo faz o primeiro gol de pênalti no momento da expulsão do jogador do Milionários. E aí o Tite começa a preservar os seus jogadores. Tira o Pedro, que era um cara que estava recebendo essa bola longa, porque o time estava 1-0 na frente, com um jogador a mais. Tira o Pedro, e aí o Flamengo para de frequentar o campo de ataque. Porque o Pedro sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali por dentro, contra os 2 zagueiros, a bola não ficava presa por dentro ali, levando dificuldade ao Milionários. Que nas substituições acabou chegando ao gol. Não foi uma boa partida do Flamengo. E o empate, para mim, ficou de bom tamanho para o Flamengo. Acho que depois da expulsão e do pênalti, né, do gol, parecia que ia ser um jogo mais tranquilo para o Flamengo, que com um a mais um time superior poderia segurar. Mas só falando das mudanças do time do Tite, o De La Cruz não foi uma opção, né? O De La Cruz teve febre, não ficou à disposição nem no banco de reservas. Léo Pereira acabou sendo o zagueiro que saiu. A gente imaginava ontem que seria o Fabrício Bruno por desgaste, mas o Davi Luiz entra no lugar do Léo Pereira e o Vinha ocupa o lugar do Ayrton Lucas. Aí o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, a questão do desgaste pode ter sido uma justificativa. E no ataque sai o Luiz Araújo na ponta direita e joga o Bruno Henrique.
daquele lado, o Everton Cebolinha continua na ponta esquerda. Dessas mudanças do time, tem alguma que o Flamengo sentiu mais? Eu acho que individualmente falando, o Vinha teve uma atuação bem abaixo, né? O Vinha, principalmente no primeiro tempo, muitos erros individuais, perdeu uma chance claríssima. Mas uma dessas mudanças específica atrapalhou mais o Flamengo, Conrado, na sua visão? Com certeza não ter o De La Cruz, né? É o cara que faz tudo no meio campo, faz jogar, marca, vem atrás. E aí é a opção do Tite, né? O Raed trouxe aqui, eu concordo, é uma preocupação em marcar primeiro, né? Ele entrou com 2 volantes e o Igor Jesus, eu acho que a gente pode falar taticamente dos 2 times, mas assim, entrou mal tecnicamente, dominava mal, tocava mal e ele estava mal no jogo e pode acontecer, a gente tem que lembrar que a altitude, enfim, um garoto jogando Libertadores como titular no Flamengo pela primeira vez, então isso pode ter pesado, mas entrou mal. E aí o Alan entrou muito mais tranquilo, pegava a bola, tocava, isso aí quando um jogador fica tranquilo na bola, isso atrapalha até a pressão do adversário. Você fala, porque eu não vou correr nesse cara, que ele domina toda certa, ele toca toda certa, eu estou me cansando. Agora, aquele cara que o domínio está sempre vivo, a bola está sempre viva, todo mundo já vai seco, porque já espera que o cara vai errar, ver que ele está sentindo a pressão. Eu acho que isso que mudou. Mas, assim, poderia ter colocado o Vitor Hugo. E aí, beleza, cada um tem sua forma de ver futebol, o Tite preferiu jogar assim. Mas depois da expulsão, aí eu já acho que eu considero um erro. Poderia ter colocado o time para frente, jogando com um a mais. Você é o Flamengo, todo matar poderoso. O jogo, né? E joga, bota mais gente na frente, domina e fica dentro do campo de ataque colocando. E o Tite quis preservar o 1-0. Parecia que estava 11 contra 11. Em nenhum momento pareceu que estava 11 contra 10. Em nenhum momento. Parecia que estava 11 contra 11 o tempo todo. Tanto é que o Flamengo sofre um empate. E do ponto de vista físico, claro que a gente não tem nenhuma informação da fisiologia se o Tite recebeu alguma orientação no sentido de que, por exemplo, o Bruno Henrique só podia jogar alguns minutos, o Pedro, enfim, a gente não tem essa informação. Mas o que a gente viu da partida, o que a gente tem de informação dos próximos jogos do Flamengo, não justificava muito poupar os atletas pensando que ele tem uma segunda partida contra o Nova Iguaçu. O Flamengo já venceu o primeiro jogo por 3-0 e que aí pode administrar melhor até durante o final de semana, porque talvez na estreia da Libertadores. Ou talvez, a questão de ser um jogo na altitude possa também ter pesado para o Tite, ou não? Uma questão, talvez mesmo, de entender que 1-0 estava seguro com um jogador a mais. As opções que ele coloca de início de partida são opções para ganhar o jogo na parte física. Jogadores mais fortes fisicamente. O Vinha mais forte do que o Ayrton Lucas. O Igor Jesus como volante mais forte que o Alan. O Bruno Henrique pelo lado direito mais forte que o Luiz Araújo. Então, de início de jogo, eu não vi nada com relação a poupar. Eu vi ele optando por jogadores de mais força física para um jogo de extrema força física do time colombiano. Agora, a partir do momento que o jogo se desenrola, ele começa a pensar que ele não tem um atacante para reserva do Pedro. Quem é o atacante reserva do Flamengo? Era o Gabriel. O Gabriel está suspenso, preventivamente, né? O suspenso, o Flamengo vai entrar com um efeito suspensivo. Ele não tem um jogador para aquela função. Tem a contratação do Carlinhos, que não vai poder jogar a primeira fase da Libertadores, que não foi inscrito. Então, ele precisa ter alguém para fazer aquela função que o Pedro faz. Não vai ter ninguém para fazer essa função na final do estadual. Então, ele optou por preservar o Pedro, que para mim foi um erro. Ele poderia muito bem ter posto, Conrado lembrou bem, do Vitor Hugo, que entra sempre aberto pela direita, mas já fez na base diversas vezes o atacante de referência do Flamengo. No próprio Flamengo, já jogou de segundo volante no Flamengo. Já jogou de segundo volante. Quando ele subiu, ele jogava de segundo volante. Até as pessoas achavam que ele era volante, né? Mas ele é um meia. E até se destacou assim, jogou e fez bom. Libertadores. Grande expectativa, Flamengo fazendo um campeonato carioca brilhante, já é o campeão, literalmente. E aí o Tite resolve ir para a estreia na Libertadores e sai a poupar jogadores. Me parece, pelas informações que vêm lá de Bogotá, que o De La Cruz, de fato, não tinha condições. Teria tido uma virose, tinha ficado, inclusive, no hotel. Agora, por que tirar o Léo Pereira e o Ayrton Lucas? Por quê? Me expliquem, por quê? Porque o desgaste... Desgaste é o cacete, pô. O próximo jogo você poupa todo mundo se você quiser. Por que não poupou no jogo que não vale mais bosta nenhuma, que é o jogo contra o Nova Iguaçu? Esse era o jogo para poupar? Vai poupar em estreia de Libertadores, Tite? Vai tomar banho, porra.
Porque tem que ver a minutagem, tem que ver a administração do elenco. Para isso é que nós temos esse elenco. Para ter o quê? Vocês viram que o Vina jogou? O Vina hoje foi patético, horroroso. Errou tudo que podia e mais um pouco. E onde estava o Vinha no lance do gol? Lá na frente. Gente, brincadeira. Realmente é brincadeira o Flamengo estrear desta maneira na Libertadores. Mesmo sem merecer, chegou a estar com a vitória na mão. 1-0 contra um adversário que tinha tido um jogador expulso, menos um. Como é que vai levar um gol de empate desse time dos Milionários, que é horroroso? Gente, esse time dos Milionários é horroroso. Vai chegar aqui no Maracanã, vai tomar de 4 para cima. Como é que o Flamengo vai lá e fica com aquele toquinho de bola, zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro e zagueiro lançando? Isso é o pior estilo. Paulo Souza, Vitor Pereira, Domenech, Sampaoli. O que é, Tite? Aos pouquinhos você vai querendo ser posicional também? Aí tudo bem. O Flamengo vai lá e contrata um zagueiro que é, segundo os analistas de mercado de futebol hoje em dia, um jogador de meio campo na zaga para dar saída. Aí o Tite resolve poupar o Léo Pereira e não bota o Léo Ortiz, bota o Davi Luiz. Porque a hierarquia. Vai pro diabo que o carregue, Tite. Vai pro diabo que o carregue, porra. O Flamengo pagou uma grana preta no Léo Ortiz, porra. Já que quis poupar o Léo Pereira hoje, por que não botou o Léo Ortiz para jogar? Vem de Davi Luiz de novo? É uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. O Tite hoje simplesmente jogou 3 pontos no lixo. 3 pontos no lixo. Ganhou 1, jogou 2 no lixo. É realmente uma brincadeira, uma piada. Vou começar a conversar aqui com vocês. Deixa eu botar aqui os banners. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, ativa o sininho, garanto a você que você vai se divertir aqui com as minhas lives. Você vai saber de muita coisa do Flamengo aqui, detalhes, bastidores. Enfim, o que não falta é motivo para você se inscrever, é de graça ativar o sininho e entrar aqui no papo com a gente. Deixa eu começar a dar boa noite a todo mundo aqui, que o que não deve faltar é a velha falta da desculpa de altitude. Altitude, o cacete, altitude de 2.600 metros, não é altitude. Uma moleza jogar lá em Bogotá, sempre foi. A seleção brasileira sempre deitou e rolou lá. Vários outros times sempre deitaram e rolaram. Aí o Flamengo vai lá, agora vai dizer que é altitude. Vá pro diabo que o carrete. O Flalocão diz aqui com absoluta razão. A vitória caiu no colo do Flamengo, que disse, não, eu não mereço. De uma certa maneira foi isso, porque o Flamengo realmente não merecia, essa é que é a grande verdade, não merecia. Tudo na conta do Tite, também acho. Se formos depender de um jogador só, no caso de La Cruz, fudeu. Cara, não dá para levar a sério. Sinceramente, não dá para levar a sério o que aconteceu hoje em Bogotá. O time dos Milionários confirmou a impressão que se tem, é um time chulé, não há outro termo, é um time chulé, vagabundo. E o Flamengo foi incapaz de se impor. O Flamengo, no início do primeiro tempo, mesmo jogando a meia boca, mesmo jogando muito mais com os zagueiros do que com o meio campo e com o ataque, teve 2 chances claríssimas de gol. Numa, o Vinha perdeu. Eu realmente jamais poderia ser treinador de time de futebol. Porque se eu sou técnico e o Vinha perde aquele gol, eu substituo ele na hora. Sai, filho, sai. Sai, vai esquentar, vai esfriar a tua cabeça para ver no próximo jogo se você volta a jogar bola. Um jogador profissional não pode perder aquele gol, minha gente. Não pode perder aquele gol. Um gol que teria sido fundamental para o Flamengo abrir o placar logo de cara e obrigar o Milionários a ter que sair. E aí o Vinha vai e chutou lá em Medellín. Depois, uma outra jogada, essa até com um pouco de sorte, porque o Arrascaeta tentou 2 dribles, a bola escapou e sobrou para o Bruno Henrique, que avançou e chutou forte, o goleiro botou a escanteio.
E aí depois, aos poucos, o Flamengo simplesmente começou a entregar o jogo, a deixar o Milionários gostar do jogo, a deixar o Milionários tocar bola na intermediária do Flamengo. Coisa que o Flamengo não fazia, pelo menos até agora, nesse ano, que é voltar àquela nhaca de marcar lá atrás e deixar o adversário vir tocando bola. O Flamengo hoje jogou espaçado. O Flamengo jogou hoje todos arreganhado. O que a gente via até agora na temporada, que era um time compacto, um time juntinho, um time que ia e vinha sempre junto, dessa vez não teve nada disso. Teve um time arreganhado. Um time que deixou a intermediária para o adversário manobrar à vontade, que deixava os atacantes praticamente abandonados lá na frente, quando eles estavam lá na frente, porque tanto o Bruno Henrique pela direita como o Cebolinha pela esquerda eram obrigados a voltar para marcar. E aí, quando o Flamengo saía em contra-ataque, não tinha ninguém, gente. O Pedro ficava lá feito um maluco, coitado, tentando fazer parede para ninguém, porque não tinha ninguém. E aos poucos o Milionários foi melhorando, meteu uma bola de cabeça na trave, em mais uma jogada pela direita. E o Tite assistindo aquilo tudo.